Eu vou dar choque no seu sistema. Fala galera, muito bem-vindo ao canal A Jornada da Eletrônica. Estou aqui com vocês para fazer mais um podcast e dessa vez eu convidei um convidado ilustre que eu conheci há poucas semanas, que o Tetrix me apresentou. E aí eu tive uma conexão com um cara que, tipo, assim, de minutos. Eu vi o cara lá, ele compartilhou um negócio do Tetrix lá no grupo que a gente tem no Telegram. Aí eu fui caçar quem era, né? Porque era semifinalista, eu fui caçar quem era a pessoa. Aí tava lá o TFPR, Pato Branco, né? Você é de Pato Branco, Isso, Pato Branco. Pato Branco, Engenharia Elétrica. Aí eu vi que ele também participava da Fórmula C. Eu falei, cara, e ainda fazia vídeo pro YouTube. Eu falei, cara, como eu não conhecia essa pessoa antes? Cheio Aí de coincidência. gerou uma puta coincidência. E eu falei, mano, ele faz vídeo pro YouTube. Eu falei, vou chamar ele pro podcast. Ele faz engenharia elétrica, vou chamar ele para um podcast pra gente bater um papo, conversar a respeito. Porque muita gente aqui no canal pergunta a respeito de engenharia eletrônica, elétrica, as diferenças e tal. E até conversei com. Não é que eu conversei, né? Mas um comentário de um professor lá da faculdade da UFMG comentou que, historicamente, eles preferiram não colocar engenharia eletrônica direto como uma denominação de curso. E aí eles colocavam um curso completo dentro da própria engenharia elétrica. E aí só as faculdades mais novas têm esse curso. Aí muita gente acha, pô, nossa, tem pouca opção de engenharia eletrônica, e na verdade não é bem assim. Muitos cursos de engenharia elétrica têm a opção de você se aprofundar na parte eletrônica. E hoje a gente vai bater um papo sobre isso, galera. Vamos comparar como que é a engenharia elétrica, como que é a eletrônica, tirar várias dúvidas de vocês. E para a gente começar, por que eu comecei a chamar pessoas, né, que estão na mesma área para começar a fazer esse podcast comigo, trocar uma ideia? Porque uma coisa é a minha história, né? Uma coisa é eu contar tudo que aconteceu na minha vida e tal, e algumas pessoas vão se identificar, mas outras pessoas não necessariamente vão se identificar, vão falar, ah, cara, não, ele tem uma vida completamente diferente da minha, isso não é para mim e tal. E às vezes, olhando outras pessoas que são mais similares com ela, ele começa a perceber que, não, nossa, faz sentido mesmo, eu posso entrar nessa área, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, para gerar mais conexão. E esse é o objetivo desses podcasts, de chamar pessoas assim, que estão ali na mesma área que eu, estudando e tudo mais. E aí, para começar, Eduardo, eu quero te conhecer melhor, né? Já que a gente só conversou um pouquinho ali, trocou uma ideia, combinou o podcast, e aí ontem você mandou mensagem para a gente gravar hoje. Então, se apresente mais ou menos, conta um pouquinho da sua história, até quando você chegou para fazer engenharia elétrica, quando você tomou essa decisão aí. Então vamos lá. Então, meu nome é Eduardo, aí galera, tudo bem? Eu sou gaúcho, só que muito cedo, com 6 anos, eu fui para São Paulo. Meu pai foi tentar uma vida melhor, como geralmente em muitos lugares do Brasil né? O pessoal do Nordeste, o pessoal do Sul sai de lá para ir para São Paulo. Só que no meu caso foi para o interior de São Paulo, Bauru. Eu morei lá dos meus 7 anos, até vir para a faculdade aqui em Pato Branco. Então, meu pai, ele é eletrotécnico. E meu tio, ele é engenheiro eletricista. Ele trabalha na Petrobras faz muitos anos. Então, eu sempre tive uma vontade de fazer alguma coisa nessa área. Só que eu gostava muito de biologia também. Daí, conversando com meu tio, eu pensei assim, eu conversei com ele e eu vi uma possível carreira maior para mim nas engenharias. E daí, conversei com meus professores também. Até engraçado, não sei se passou isso com você, mas essa parte de elétrica, quando todo mundo na sala de aula falava assim, o que você quer fazer? Pessoal, engenharia civil, não sei o quê. Chegava em mim e falava, quero fazer engenharia elétrica. O professor já dava risada, falava, se prepara, que a vida não vai ser fácil. Mas... Comigo nem tanto, porque eu entrei para fazer eletricista de manutenção, curso de aprendizagem industrial, no Senai com 15 anos. Então, a maioria das pessoas que estavam comigo já estava acostumado com aquilo, sabe? Então, entendi. todo mundo estava designado de alguma forma para engenharia. Já estava se preparando, mais ou menos assim. E se não fosse para engenharia, faria alguma coisa parecida, né? E a parte da biologia, eu falo assim que eu gostava muito porque eu assistia muito Richard, né, Rasmussen, lá do que ele ia na floresta e tal, e eu queria fazer alguma coisa assim, sabe? Só que, querendo ou não, é uma área mais difícil, né? Para você conseguir ir para televisão ou fazer alguma coisa, hoje em dia é mais fácil, naquela época não é. Não tinha YouTube e tal. Eu tenho 25 anos. Então eu peguei ainda uma fase ali que você tinha que ir na enciclopédia. Eu tive até 2007 internet de escada em casa. Então, pro pessoal, era complicado, né, nessa época. Daí eu saí da escola, fiz Enem e consegui passar aqui na UTF, Pato Branco. E daí, a partir daí, eu
teve várias coisas que aconteceu, né? Em relação à Então, faculdade e tudo. então foi bastante influência dos seus familiares, né? Do seu Sim, pai, do seu tio. E aí, sim. quando você estava na época de ensino médio, assim, você chegou a fazer algum curso técnico, trabalhou com eles em algum momento? Infelizmente não. Eu, infelizmente, não. Eu queria ter. Quando eu entrei na faculdade, eu vi a. Eu me senti a necessidade. Tem pessoas que não sentem, mas eu senti a necessidade de ter um curso técnico. Porque você começa a ver muitas coisas e fala assim. Você começa a ver no começo da faculdade isso, né? Agora, pro final, você já começa a ver um pouco mais específico e tudo. Mas mesmo assim, os professores, eles meio que ditam que você já sabe aquilo lá, mesmo que você nunca tenha tido contato. Se você tiver um curso técnico, além de você ter uma expertise melhor na hora de você entender uma matéria de faculdade, por exemplo, engenharia, você também consegue fazer algumas coisas mais básicas. Em laboratório, você não sofre tanto. E eu também acho muito. Eu gostaria de ter feito um curso técnico, porque eu acho que a parte técnica já está falando. É a técnica daquilo. Eu vejo muito na engenharia a parte teórica. E Uhum, falta um pouco da técnica, na minha opinião. uhum. Pô, legal, Então, legal. eu gostaria Legal de ter feito demais. sim. Eu sempre, todos os convidados que eu chamo aqui, eu comento sobre isso, né? Alguns fizeram, outros não. Eu tive a oportunidade de fazer, não 2 cursos técnicos, mas 2 cursos dentro da faculdade. Eu fiz o eletricista de manutenção, que era curso profissionalizante, 2 anos. E como Depois eu foi? Desculpa fiz. interromper. Oi? Como que foi? Desculpa interromper. O eletricista de manutenção, ele é um curso profissionalizante, ele tem um grau abaixo do técnico. Uhum. Ele é assim, para quem tá bem no início mesmo, é bem básico. Eu acho bastante interessante, principalmente para, por exemplo, quem vem de escola pública como eu. Porque lá dentro você também tem uma base de ciências, de matemática, de português. Então, tive essas matérias dentro do Senai. E o curso em si, o curso específico, né, eu entrei nessa área por especulação, né? Antes de eu entrar, eu queria fazer mecatrônica, que eu fui fazer Uhum. posteriormente. E aí eu não consegui passar ali, quando eu entrei no ensino médio. Aí tive um amigo que entrou na eletricista de manutenção, aí ele contou como é que era, eu peguei, como eu tinha que esperar até o segundo ano para conseguir entrar em eletricista de manutenção, entrar em curso técnico, eu preferi fazer a prova do Senai, que já era no meio do ano, e eu já adiantava um pouco mais. Porque eu me Uhum. considerava, com 15 anos, atrasado em relação aos outros que tinham Nossa. passado antes. Nada a ver, né? Mas, enfim, aí, nesse curso, qual que era a base dele, né? Era basicamente eletricidade básica. A gente teve um pouco de eletrônica analógica e digital, mas o forte mesmo foi instalações elétricas, motores, transformadores, tudo em CA, e comandos elétricos. E também teve um pouco de eletropneumática também. O curso foi baseado nessas vertentes. E foi isso, foi isso. E você tinha quantos anos? Eu entrei com 15 Com 15 nesse e me curso mesmo? formei. Isso, com 15. E me formei com 17. Nossa, eu não tinha nem maturidade nessa época, eu acho, para fazer um curso desse. Nossa, o Senai ajudou. Meu, muita gente fala da parte quando você serve, quando você vai ser militar lá. Não sei se você Uhum. serviu. Não, nunca servi. Não, eu também não. E muita gente fala que as pessoas normalmente, né, nessa idade, 18 anos ali, entra um menino e sai de lá um homem porque se aprende muita coisa, disciplina, organização, blá 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 blá. Eu não servi, mas o Senai, em específico, ele fez essa parte para mim. Então Ah, eu saí de lá uma interessante. pessoa totalmente diferente. Ah, que bacana. E aí, eu ia comentar, né, que todo mundo que eu chamo aqui, eu falo, pergunto se fez um curso técnico, como que foi a experiência e tal. E todo mundo responde quase que, assim, até agora foi unânime, que um curso técnico é muito importante. E dentro da faculdade, eu vejo isso porque quando você entra, como você mesmo falou, é muita teoria. E aí você não consegue enxergar aquilo que te fez entrar, que era a parte técnica, sabe? E quando você fez isso já no curso técnico, você fica mais tranquila, porque você sabe que vai chegar aquela hora, Uhum. você sabe que você vai se aprofundar um pouco mais. Então eu acho que isso facilita para você ir até o final. Não sei se você Facilita mesmo. concorda. Eu concordo totalmente. Concordo totalmente. Eu sempre sou curioso, não sei se você é assim, mas eu sou curioso de saber como que as coisas funcionam, né? Então, não adianta o professor falar para mim, ah, é isso. Eu sempre vou querer, não, mas por que que é isso? Por quê? E Uhum. quando você não tem uma base, eu dei escola particular, só que não era uma escola muito boa. Então, quando eu entrei na faculdade, nossa, eu tomei um choque gigantesco, assim, que eu pensei que, quando você sai, tipo assim, da escola, você fala, por exemplo, 10, 9, eu era desse aluno que tirava essas notas altas, mas eu cheguei na faculdade, minha primeira prova, eu lembro até hoje, foi uma prova de geometria analítica e álgebra linear. Tirei 3 e 2, se não me engano. Então, foi um choque, assim, falei, eu
realmente não sei muita coisa, eu preciso estudar, né? Uhum. Não sei se foi a mesma coisa com você, ou se você já tinha, por causa do curso, uma base maior em matemática e tudo. Cara, eu tinha confiança. Hum, Confiança eu tinha. Então, tipo assim, eu fiz eletricidade de manutenção, aí depois eu fiz curso técnico em mecatrônica, trabalhei também como eletricista e tal, antes de tomar a decisão de vir para cá. uhum. Mas falando especificamente disso, quando eu entrei, eu achava que eu era bom. Eu tinha essa ignorância, Ah, por conta entendi. da experiência que eu tinha antes. Uhum. E aí, assim, na parte técnica, beleza, eu tinha um conhecimento legal, mas da parte básica, não. Do que eu vi na escola, minha escola não foi boa, faltava um monte de professor. Eu penei para fazer o vestibular, eu não fui bem no Enem, tanto que eu vim parar aqui porque a nota era mais baixa, e eu Uhum. nem entrei em eletrônica direto. Eu entrei em alimentos porque a nota era mais baixa. Ah, entendi. Mas assim, eu achava que eu ia conseguir bem, fui bem nos outros cursos e tal. Bom, faculdade vai ser tranquilo também. Aí eu fiz a primeira prova de cálculo. Eu não fui tão mal, mas a prova valia 9. Eu Uhum. tirei 4,4. Hum. E aí tinha mais um ponto de atividade lá e fiquei com 5,4. Aí foi nessa hora que eu percebi, opa, calma lá. É Não é diferente, tão simples assim, amigão. é verdade. Pra mim foi assim também. Não, a faculdade é uma coisa. Eu vejo como a faculdade sendo um método de você aprender a ter o ensinamento, a saber procurar e a saber aprender, a desenvolver métodos de estudos, porque o professor vai estar lá para tirar suas dúvidas, mas nem sempre vai estar lá para mastigar para você. Eu vejo mais ou menos com esse papel. Pelo menos os professores que eu tenho é assim, eles são assim. Eles mostram o conteúdo, eles meio dão um geralzão e cabe a você se aprofundar. Uhum. E daí eles estão lá para tirar as dúvidas, né? E ninguém te fala isso antes de entrar na Não, faculdade, né? não, Sempre é tudo não. mastigadinho, você decora as coisas pro vestibular e taca. Uma coisa que eu ia perguntar para você, sua opinião. Aqui na UTF de Pato Branco não tem isso, mas eu já vi faculdade que tem. Primeiro período tem, por exemplo, eu vi, é uma UTF também, só que eu não lembro agora qual que é. E é engenharia elétrica também, em relação a mim. Eles têm, não tem física 1 no primeiro período, eles têm física 1 no segundo período. E eu já vi faculdade que tem matemática básica no primeiro. Porque aqui na UTF tinha um problema gigantesco aqui de Pato Branco, de 500 pessoas, quase 600 em cálculo 1 de DP. Caraca, é Uhum. muito Era difícil. muita gente. E quando eu entrei não tinha turma. Então, por exemplo, eu fui uma pessoa que reprovei em cálculo 1. Para mim pegar cálculo 1 depois, de novo, eu demorei 1 ano e meio. Caramba. E você precisa, não sei em eletrônica, mas em elétrica, cálculo 1 tranca praticamente tudo. Sim, Tranca sim. cálculo 2, física 3, tranca um monte de coisa. Sim, Então sim. isso te prende muito. Cara, aqui tem normal. E uns tempos atrás, a galera começou a fazer um curso de férias de Hum, matemática básica. de curso de Começou a ter férias. isso. Uhum, Começou a bacana. ter isso, mas... Aí você queria saber a minha opinião sobre isso, de jogar para o próximo semestre e deixar... Porque uma coisa que eu achei isso também, conversando com você, conversei com outras pessoas também, que eu nunca tinha feito isso, conversar com outras pessoas de engenharias das outras UTFs. As engenharias parecidas, né? Eletrônica, elétrica, tudo. E tem uma diferença muito grande. Por mais que a mesma instituição no mesmo estado, entre cada UTFPR tem, entre o mesmo curso tem uma grade muito diferente de matérias. E do jeito que as matérias Uhum, são estruturadas, né? Então uhum, eu pergunto isso porque dentro da nossa faculdade mesmo, da nossa instituição, tem coisas diferentes. sim. E daí eu queria saber mais ou menos a sua opinião mesmo. Então, olha, eu acredito que assim, como a educação no Brasil em geral ela é bastante defasada, eu acho que é válido sim, porque é uma forma de você tentar corrigir o que aconteceu antes. Vai ser super eficiente? Provavelmente não. Mas é uma forma de tentar corrigir. E, tipo, eu acho que não dá pra gente ficar simplesmente reprovando pessoas, desmotivando todo mundo e tacando pau, senão não vai. Abaixar a qualidade do ensino da faculdade, pode até que ser que abaixe. Mas eu acho que, meu, é uma forma de tentar fazer profissionais mais qualificados, tentar diminuir esse gap aí que teve, para formar um profissional melhor lá na frente. Eu acho que daí é uma questão de humanidade mesmo. É verdade. Por pensar bem assim, né? Porque senão o aluno, igual aconteceu comigo, ele reprova e daí pega de novo. Daí tem que estudar, tentar aprender sozinho, até as coisas mais básicas que você talvez tenha
não visto direito no colégio, né, por algum motivo. Tudo. Uhum. Na faculdade é aquela foto do cachorro, né? Que ele mesmo tá segurando essa coleira pra Pra indo, né? conseguir andar. Tem que ter motivação, né? Uhum. Ô, Eduardo, antes da gente prosseguir um pouco mais para frente, deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou lá que gostava de biologia e também era influenciado pelos seus pais na parte de eletricidade. Como foi para você tomar essa decisão? Tipo, eu vou para elétrica, aí tu fez o Enem, tu fez o vestibular, e aí se mudou para Pato Branco. Como é que foi essa decisão? Então, na época, tinha alguns fatores, né, que fizeram eu pensar assim. Em Bauru tem uma faculdade bem boa, que o pessoal de São Paulo conhece, que é a Unesp. E tem engenharia elétrica também lá. Só que não é pro Enem, é o vestibular deles próprio. Então, o pessoal sabe, o pessoal que mora em São Paulo, ou acho que até de fora, né? Eles sabem mais ou menos a reputação tanto da FUVEST, que é o vestibular para entrar, quanto a da FUVEST, ele é o da Unesp, isso? Se não me engano, né? Ou é o Cara, não sei se da eu USP? dizer. Não, Não, a FUVEST é da USP. A FUVEST eu sei da que é da USP, USP. tá. Então, tem a da FUVEST e tem o da Unesp também, que eu não lembro qual que é o vestibular. Também é um desses. E eles são bem conhecidos como bem rígidos, tem coisas, tem vestibulares até, dependendo, que cobra, sei lá, um básico de números complexos e tudo, e as coisas que você não Cara, geralmente... eu fiz o vestibular da FUVEST porque eu tinha pagado a taxa de inscrição. Aí eu fui fazer, já paguei, vou lá fazer. Cara, teve uma hora que, tipo assim, eu tava lendo a prova, começou a me bater um sono, assim. Mano, eu dei umas pescadas na hora da prova, eu falei, por que eu vou fazer isso aqui? Aí fui lá, rapidinho, terminei, entreguei, não é isso aqui que eu quero, Uhum. só tô aqui que paguei. Eu também, Mas foi bem foi assim também. difícil. É muito difícil. É muito difícil. Aquele negócio que você tem que, infelizmente, você tem que estudar por fora, ou até pagar um cursinho, uma coisa assim, e se aplicar mesmo para conseguir passar, né? É como se fosse uma coisa diferenciada. E eu fiz esses vestibulares e não passei, e tinha feito o Enem também. Como o Enem, na primeira chamada, eu não consegui passar nas faculdades onde que eu gostaria, eu falei, vou fazer cursinho então, já acabei o colegial, vou fazer um cursinho e vou começar a estudar de novo, tentar passar. No meio do ano, se não me engano, foi o primeiro Enem de inverno que teve. Que, na verdade não foi Enem, foi o SISU de inverno. Que foi tipo a revolução, no meio do ano vamos abrir também a inscrição. E daí você pega o SISU, o Enem do ano passado, que você fez, caso eu quando estava no terceiro colegial, e você pega a nota dele e coloca no meio do ano. No meio do ano, eu lembro que talvez por ser novidade e tudo, o pessoal não teve bastante inscrição, mas foi uma nova, talvez não tinha sido tantas inscrições assim. Eu também não sei como que era em Pato Branco antigamente, né? Antes disso. E daí na época eu namorava uma menina do Rio Grande do Sul e eu morava em São Paulo. Então eu falei, vou no meio termo aqui, porque Pato Branco, entre São Paulo, onde eu morava, em Bauru, e a cidade lá no Rio Grande do Sul, era mais ou menos meio do caminho. Falei, vou ficar um pouco mais perto e tudo. E foi assim, mais ou menos a escolha. Eu comecei a olhar e eu olhei também as faculdades que eram muito boas em elétrica e eu vi que a de Pato Branco era boa, era muito boa, a UTF. Eu, antes disso, não conhecia a UTF, conhecia só o UFPR. Daí eu fui saber um pouco mais sobre a cidade e tudo. Mas um mês antes de começar as aulas, eu passei, fiz inscrição, né? No SISU, passei. E depois disso eu vim um mês antes conhecer. A gente tem que vir ver o lugar onde você vai ficar, né? Essas coisas. E com isso eu cheguei aqui e tomei um susto, porque eu não sei se você já visitou Pato Branco. É uma cidade que, se você olhar pelo Google, tem 80 mil habitantes. Mas é uma cidade vertical, porque a área dela é muito pequena. Então eu cheguei aqui e falei, caraca, tem mais prédio quase que a cidade que eu morava, que tem quase 400 mil habitantes. Que é muito prédio que tem aqui. Então, tipo, vim pra cá e desde então eu tô aqui. Entendi. Mas foi mais esse processo, tipo, teve o processo de não passar em algumas faculdades, mas também teve o processo também de vida pessoal e tudo, né? Entendi. Beleza. Comigo foi isso mesmo também. Eu não tinha nota, aí eu descobri a UTFPR e também não conhecia. 70% da UTFPR é de São Paulo. Pelo menos aqui. Aqui também tem bastante gente. Tem bastante gente de fora de São Paulo também aí, ou não? Tipo, do Norte, Nordeste? Tem algumas pessoas, sim. Maranhão, tem. Rio Grande do Sul também, E aí descobri aqui e tal, vi que dava, talvez até conseguisse entrar em eletrônica, mas desacreditei assim da nota, coloquei lá. E aí passei ainda na segunda chamada para alimentos. E aí tomei a decisão de vir para cá. Eu trabalhava na época, tive que pedir demissão, era meu primeiro emprego.
E foi Não dá um complicado, mas medo? Dá um medo, não dá? dá, cara, porque, tipo assim, foi sua primeira oportunidade e tal. Aí os caras confiarem em você. Porque Hum, quando eu fui contratado depois que eu saí do Senai, né? Então, os caras deram uma oportunidade pra gente. Não foi tão difícil entrar. Não tive que fazer nada melaborante pra entrar. uhum. Então, foi um pouco complicado. Aí o cara falou, aí o gerente até na época, ele falou pra mim, Lucas, eu também teve uma época, eu tive que tomar a mesma decisão que você. E aí ele me apoiou e tudo, me liberou do aviso prévio lá, que tem que ficar 30 dias e Ah, tal. sim. Aí tem uma história que eu não sei se é verdade, não sei se é especulação, me contaram antes de eu sair, que ele liberou do aviso prévio sem falar com o cara que estava um cargo acima dele. Ah, E aí o cara não concordou, e aí parece, eu não sei te dizer, eu não sei como aconteceu, parece que ele que pagou do bolso dele para pagar esses 30 dias de aviso prévio. Então o cara foi muito gente fina comigo, muito cara, gente fina. gente, boa, Até né? hoje eu não sei se essa história é verídica. Eu queria um dia encontrar com ele para perguntar e Pergunta. agradecer. É, mas foi isso, foi isso. Agora, cara, vamos. Deixa eu te perguntar, como que é a engenharia elétrica aí? Que semestre que você tá? Como é que foi todos esses anos? Que ano que você entrou também? Eu agora eu comecei a fazer, eu fiz umas matérias do sexto já, e agora eu tô no sexto período. Vou fazer umas matérias do sexto ainda mais porque a gente tá a DNP, né, à distância, então tá um pouco mais puxado. Não sei se como que tá para você, mas esse semestre vai ser desgastante também, igual o outro foi. Mas eu tive bastante dificuldade, como eu falei no começo, né? Eu entrei praticamente em 2014. Foi quando o LTF estava voltando da greve, então tava uma confusão, assim, sabe? A gente entrou bem como se fosse o pessoal que está entrando agora na pandemia, eu estou me considerando mais ou menos como que eu entrei antes. Tava uma confusão que tinha ficado. Eu não lembro quanto tempo tinha ficado de greve antes que eu entrei. Ficou meses, assim, meses Eu mesmo. acho. Eu não lembro, eu sei que o pessoal fala muito. Tem uns professores aqui que também pegou essa época de greve. Nossa senhora, foi muito tempo. Daí eu entrei, assim, faltando um mês e meio, acho que antes para acabar o ano. E fiz 2014, foi 2013, isso. E daí, como eu falei para você, no começo foi muita imaturidade que eu tive também de saber como estudar, reprovar também a gente chama de trinca aqui. Quando você reprova, por exemplo, nas matérias mais difíceis do primeiro semestre, que é cálculo 1, geometria e física 1. Eu peguei essas matérias aí de DP e, igual eu falei, cálculo 1 eu só consegui fazer depois de um ano e meio. Então, isso atrasa demais, isso atrasa demais. E daí também aquela cabeça, tipo, mais jovem. Eu falei, hoje em dia, eu, com as pessoas que eu converso, e com a minha namorada também, eu falo assim, ó, se eu tivesse a oportunidade, eu teria entrado mais tarde, especificamente, mais tarde na faculdade, para mim ter amadurecido um pouco mais. Porque eu entrei muito novo na faculdade. Então, até eu pegar esse negócio e também amadurecer, eu demorei muito tempo, sabe? Peguei muita matéria, reprovei em muitas matérias também, desse nível básico, e daí depois de um tempo, que quando eu aprendi mesmo a estudar e me dedicar, eu comecei a ir para frente. Eu não sei se aí você tem, mas a gente tem aqui uns professores que são muito rígidos, em matérias específicas do nosso curso que tranca todas. Um deles é em análise de circuitos elétricos 1, que é uma das matérias também que não é tão fácil, mas o professor ele complica demais a matéria. Então, para você, por exemplo, de 40 alunos, passam 5 por semestre. Então, você tem que dar a sorte de ser um desses 5 passar. Não a sorte, né? Mas tem que Sim, estudar além da conta, né? E não sei se você aí tem também essas matérias que trancam o curso. Por exemplo, Física tem. 3, pra gente tranca todas as outras matérias. Tem umas matériazinhas e uns professores que são mais complicados nesse sentido. Assim, eu nunca reprovei, nunca peguei DP. Mas Uhum. sempre ralei bastante, teve várias matérias assim que foi raspando ali para Bacana. passar. Uma Mas eu pergunta acho antes que eu esqueça. O Senai te ajudou nisso? De você saber estudar, aprender a estudar? não. Não? Ele talvez ele tenha começado. Hum, Eu tenha começado ali a aprender. Eu aprendi depois da faculdade. Porque se eu tivesse aprendido, eu teria ido bem no vestibular, entendeu? Eu entendi. faço essa comparação. Se eu soubesse, eu tinha ido bem no vestibular. Porque hoje, se eu estudar para o vestibular, provavelmente eu vou bem, porque eu sei estudar. Eu não preciso nem de um professor necessariamente. Você vai atrás, Autodidata, né?
autodidata é uma coisa que as pessoas falam como se fosse uma coisa sobrenatural, né? Que você nasceu com aquele dom. E é uma coisa que você desenvolve, eu acredito. E eu desenvolvi isso na faculdade, que me ajudou bastante. E aí, você falou de professor rígido. Cara, assim, mais ou menos. Eu não tive nem tão rígido, mas pela minha percepção, né? Pela minha percepção, não tive nenhum professor assim tão rígido, que ele cobrou algo assim totalmente surreal. Tive alguns que apertaram mais para sugar você. Mas consegui me virar e tal. Ah, que legal. E foi isso que aconteceu. E uma coisa que eu dou de dica para quem vai assistir, e que me ajudou bastante também, cara, entenda o lado do professor também. Sim, Conversa com ele, certeza. troca uma ideia. Cara, parece que não. E talvez não deveria ser. Mas da minha experiência, fez diferença ter uma. Não é uma amizade, mas é uma conversa. É um respeito, né? Uma conversa, verdade. Exatamente. Às E vezes isso a também eu ia gente. falar. Às vezes a gente cria birra com o professor porque não concorda com alguma coisa. Cara, nesse momento, só fica quieto, entenda, e seja respeitoso. Você não precisa ir lá trocar uma amizade e falar, professor, não, mas na hora que você estiver ali com ele, seja respeitoso. Porque daí ele vai ver uma responsabilidade em você e talvez ele te ajude. Diferente, verdade. Mesmo que não esteja certo o posicionamento dele, mesmo que seja um posicionamento errado, ou se você não concorde, o que eu vejo mais é não bata a boca e sempre respeite, e, sei lá, se você tiver dúvida, mostre que você realmente está dedicado, que você, né, que você está indo atrás, que você e já é meio caminho andado para começar, até porque pode falar. Pode falar você. Até porque até essa parte que eu falei de amadurecer e de aprender a estudar, e também descobrir não, mas ver que tem um lado do professor que ele lida com muita gente que também é pesado para ele, tanto que é pesado pra gente é pesado para ele, né? A responsabilidade que ele tem nas mãos dele, né? Até entender isso, demorou muito tempo mesmo, demorou anos. E é um conselho realmente valioso. Valioso. Não precisa virar amigo, mas vá, pergunte. O professor, se o professor for aquele professor mesmo rígido, geralmente ele quer saber que o aluno está indo tirar dúvida, ele quer saber que o aluno está dedicado, ele vai tratar você, tipo, sei lá, na maior formalidade possível, mas vai também falar assim, ó, não sei seu nome, mas eu sei quem que você é e eu sei que você está estudando. Já passei várias vezes por situações assim. E nessa APNP isso tem que se intensificar ainda mais, porque eu não sei você, mas assim, tem aulas que não dá, cara. Não dá para assistir, às vezes tem no YouTube, você assiste no YouTube, ou assiste depois gravado mais rápido e tal. E se você não entra na aula, não participa de nada, como é que o professor vai saber quem é você? Ainda mais na APNP agora, à distância, né, EAD. Então teve uma matéria que foi assim, cara, que o professor falava 1h40 de manhã, cara, não dava, era engenharia do produto. Deveria ter falado, mas enfim. Mas enfim, aí, cara, não consegui assistir aquela aula. Só que assim, tinha as atividades, então eu entregava as atividades. Tinha o negócio lá que eu tinha que apresentar no final. Então, apesar de eu não estar na aula, eu peguei e fiz o que? Ó, professor, tô fazendo, mandei e-mail, mandei um vídeo explicando como que era o nosso projeto. Então, assim, foi uma maneira de eu mostrar para ele, olha, eu tô aqui, tá? Para não chegar lá no final e ele falar, não, você não fez nada, entendeu? E corre o risco também, quando tem prova de avaliação, geralmente, se o professor vê quem que você é, que você estuda, se você cometer algum deslize, pode ser que ele fale, não, ele releve. Releve, vamos analisar aqui, ele se dedica, ele só cometeu um deslize, né? O que não acontece, e isso é verdade, na APNP, a gente está constatando isso mais ainda, vamos falar, agressivamente, porque quando você está na aula, ele consegue ver, presencial, né? O aluno tá ali, ele pode estar de corpo, sei lá, com o corpo ali, mas se ele estiver ali, você já consegue ver a frequência. Mas na APNP, que vocês, geralmente, não sei aí com vocês, mas aqui a gente não liga a câmera. Fica só o professor com a câmera ligada. Sim. Né? Só ele. Então ele nem sabe, tipo, tem pessoas, na verdade, quase todas as pessoas não tem foto. Então ele não sabe nem quem que é a cara das pessoas que ele tá dando aula. Imagina como que deve ser complicado. Eu tenho um professor que eu converso um pouco mais com ele, porque ele é uma pessoa diferenciada aqui, e ele quis saber realmente, teve uma aula que entrou de dúvidas, que entrou só eu mais uma menina. A gente tirou nossas dúvidas, e em vez de desligar a aula, ele quis continuar conversando, perguntar como que estava a nossa saúde mental,
como que tava várias coisas. E daí ele falou pra gente, e toda essa relação, que para ele está muito, para ele em específico estava sendo muito complicado, porque ele é professor, ele gosta de dar aula, ele gosta de dar aula para pessoas, ele gosta de ver cada aluno, de se relacionar com cada aluno. E eu entendo como que deve estar complicado para cada professor também. Aham. Eu tive uma experiência, tô tendo uma experiência ainda, né, como professor de vestibular, dando aula de Legal. física. Eu comecei no cursinho solidário da UTFPR, aí agora, esse ano, precisava de um trabalho rápido, fácil, poucas horas, e aí estavam contratando ali no colégio, um colégio particular que tem aqui, e aí eu comecei a dar aula. E uma coisa interessante é que a gente, como aluno, que nunca está na posição de professor, a gente é ingênuo. Porque sabe quando você está na sala de aula? Aí, por exemplo, você pega o celular, pode ter 30 negros na sala de aula. Você pega o celular, você faz alguma coisa, você dorme, às vezes você tem uma falta de respeito e tal. Eu até entendo, o professor até tenta entender, se acostuma com a situação, mas daí na hora que você sobe lá na frente, o aluno acha que o professor não está vendo ele mexer no celular, que ele não está vendo ele fazer outra coisa na hora da aula. Parece que, cara, tem tanta gente ali, ele não vai prestar atenção em mim. Mas o professor vê tudo, tudo. Imagina. Então, assim, eu comecei a perceber, cara, olha como a nossa percepção é totalmente distorcida, sabe? E aí a gente acaba, simplesmente, o professor deve acabar deixando para lá, como eu, por exemplo, deixo para lá. Ou às vezes como ali é um ambiente de cursinho e tal, brinco, vamos sair do celular agora, bora fazer isso aqui, pá, pá. E é uma situação interessante. Então, me ajudou a me colocar na posição dele, sabe? Também com a questão de fala, pô, a gente tá aqui conversando, vai sair daqui com sede, com a boca seca, vontade de beber água. E lá na frente o professor também, fala, cara. Às vezes saio da aula assim, esgoelado, parece que você acabou com a sua capacidade mental ali na aula. Então, acho que o aluno, acho que é importante a gente falar isso aqui, que o cara tem que começar a se colocar mais na posição de professor também, e entender que a sala de aula é 50%, 50%. Ah, com certeza, com certeza. E também você tem que pensar assim, se você tem dias que você tá mal-humorado, que você quer ficar só na sua, que você não quer ver ninguém, imagina um professor que tem que subir toda vez, todo dia na frente do quadro Putz, e dar a mesma aula, exatamente a mesma aula todo santo dia, para várias temas diferentes. eu comentei isso com o professor de história lá do cursinho, eu falei, cara, e no dia que você não tá muito bem, que você não queria vir dar aula, você não tá de bom humor, e aí, cara, ninguém tem culpa disso, sabe? Ninguém ali tem culpa disso, então você tem que, tipo, você não precisa ser aquele dia o mais alegre do mundo, mas pelo menos tenha o respeito e tal. Eu, às vezes tem um aluno lá que tá de mau humor, e aí, sei lá, sabe, age de uma maneira chata. Cara, é todo mundo assim, a gente tem que respeitar quem tá em volta da gente. É verdade, também acho. Eu tive, como eu falei para você, uma dica que seria bom deixar para os outros é você utilizar ao máximo do lugar onde você estiver, seja em faculdade federal ou particular. Por exemplo, na UTF, eu tentei aproveitar ao máximo tudo que ela, pelo menos a maioria das coisas que ela podia dar. Que no caso seria, a gente tem inglês aqui, vocês têm também aí, inglês? Calem, né? Calem, isso. Tem, eu fiz. Eu fiz Calem, até porque muitas vezes na minha vida aconteceu algumas coisas estranhas. Eu comecei a fazer quando eu tinha 10 anos de idade, CCAA. Daí eu fiz 2 anos, mudei para o IASE. Fiz IASE, estava quase concluindo o IASE foi vendido para outra empresa, lá da minha cidade. E daí tinha que fazer mais alguns livros. Daí eu comecei a fazer os livros, passei na faculdade. E nunca consegui um diploma de inglês. Não tinha como constatar que eu sabia falar inglês. Então daí eu falei, cara, é uma oportunidade de aprender ainda mais e também ganhar um certificado da UTFPR de inglês, né? Daí eu consegui também fazer isso. Tive uma experiência, para complementar o negócio de professor, com o nome do projeto era Imagina Mundo. Na UTF de Pato, a gente tinha Conversation Club, não sei se tinha aí também. Vinha as estrangeiras, não? Era tipo assim, um grupo de conversação em inglês. Então, tipo, todo semestre, todo ano, na verdade, vem duas estrangeiras americanas dos Estados Unidos para o TFPR, aqui de Pato Branco, e daí elas lideram esse Conversation Club. Então, é uma aula que não tem presença, mas se você for em 75% delas, você ganha certificado. Você vai lá e você tem jogo, você conversa, você cozinha com elas, tem todas essas coisas, entendeu? É muito massa. E daí elas fizeram um projeto à parte da universidade, que era o Imagina Mundo. Então a gente ia nas escolas aqui, a gente ia numa escola aqui em Pato Branco, pública, de crianças, por exemplo, de ensino fundamental, e tentava ensinar inglês por meio de brincadeiras para elas, entendeu?
Então, a experiência que eu tenho, tipo, de professor é isso, que daí os alunos chamavam de professor e tudo, que a gente tentava deixar mais simplificado, de uma maneira diferente, sabe? Fazia vários experimentos e cada vez levava uma pessoa. Eu era fixo lá, eu ia com elas e ajudava as crianças. Mas cada vez que eu ia, elas levavam uma pessoa de uma área diferente. Por exemplo, levavam uma pessoa de português, levavam um estudante que estava fazendo engenharia civil, engenharia elétrica, mecânica, e cada um, no dia que ia essa pessoa, era o tema da brincadeira ou da experiência, era esse negócio, né? Foi muito bacana esse negócio. Que da hora, mano, que legal. Cara, eu não tive isso aqui não, mas o Calem tem, né? O Calem, eu me formei esse semestre que passou, fiz os 2 anos e meio, e o Calem foi muito importante, principalmente a professora também, porque eu não sabia nada de inglês, eu tinha uma barreira com o inglês, o ensino médio eu colava do meu amigo, tem até uma história que teve aqueles provões que tinham lá na escola pública, e aí tinha inglês, e eu não sabia inglês, não sabia nada, se eu fizesse, podia ser que no chute ali acertava alguma coisa, né, já que acho que era a alternativa. E aí, essa prova foi uma professora de português que aplicou, e ela era bastante rígida, assim, tal, cobrava bastante. E aí ela chegou lá se gabando na sala de aula, ninguém cola na minha prova. Não, por que falar isso para adolescente, né? Não. É meio que Aí um eu falei, desafio, tá bom. né? Falei, tá bom. Aí tinha que sentar em ordem de chamada. Meu nome é Lucas, o do meu amigo era Mauro, era letras próximas. Mas ele sentou na primeira carteira e eu sentei na última. Falei o seguinte, ó, eu vou te dar minha borracha, você vai fazer a prova normal, tal, fazer a prova de inglês. Aí quando você terminar, você anota as respostas na borracha e fala, professora, vou ali devolver a borracha que ele me emprestou. Dito e Já era. feito. Nem... Tirei 10. Não, quando você fala para o adolescente duvido, ou tá falando para ele assim, tá instigando ele a fazer isso, né? Eu não sei se nessa escola o inglês era bom, mas na minha não era, não. Eu não conheço uma escola assim, é muito difícil para mim, na minha realidade que eu tive, todas as escolas que eu via, inglês era sempre aquela matéria que era muito, vamos falar, a matéria em si, o professor e a aula não era boa, e se você fizesse um cursinho fora, o mínimo que você já soubesse, você já ia muito bem na escola, de tão fácil que na teoria era, né? Nossa, eu lembro da professora de inglês, nossa, ela chegou no primeiro dia de aula, escreveu uma lousa de regras que tinha que cumprir na aula dela, depois faltava um monte de vez. O que adiantava, né? Falei, ué? A regra era não faltar, tinha que ter colocado, ela não colocou essa regra. Ué? Aí, o Calem foi muito importante, porque assim, eu não sabia nada, nem to be, sabia absolutamente nada, tinha essa barreira ainda com o inglês, que eu não estava a fim de aprender, não estava, mas na hora que eu entrei na faculdade, eu falei, não, eu vou tentar. Dei uma chance para mim mesmo. Aí eu falei, vamos tentar, né? Vamos tentar. Aí fiz, entrei, foi mais ou menos, porque assim, vou fazer um agradecimento público agora que é a professora de inglês, porque ela sabia que a gente fazia engenharia, ela sabia que a barra era pesada, e aí o inglês não foi uma matéria para ser cobrada, a nota, passar e blá, 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 blá. Era uma matéria para a gente ir ali se sentir bem, conversar, aprender. E isso foi bastante importante, porque daí eu não tinha tanta dificuldade para ir para o próximo semestre e focava mais em aprender. Então, assim, ela foi sensacional nisso, sempre foi uma matéria bastante leve. E aí, hoje, cara, não sou fluente, não gaguejo muito para falar, entendo, consigo ler bem e tal, escrever mais ou menos, mas, assim, foi um crescimento. Saiu do zero, pelo menos que não sabia nada. Saiu do zero, exatamente. E vale ressaltar que se alguém tiver objetivo de estudar no TFPR, é muito acessível. É muito acessível o valor, porque geralmente um curso de inglês é muito caro. E, por exemplo, aqui, se você fizesse, acho que se fossem 2 aulas na semana, era R$100 por semestre. Se não, era R$50, se fosse, 4 aulas na semana, R$100, 2 aulas na semana, R$50. Pelo menos aqui era assim. Não sei se aí é mais... Aqui era mais caro, 4 aulas, 150. Mas para quem tinha auxílio, né? Eu tive auxílio durante um tempo, até o ano passado eu tive auxílio, era isento. E esse ano na PNP parece que está isento para todo mundo. Que bacana. Então é uma oportunidade, né? Sim. Mas mesmo assim, mesmo 150, 100, 150... Não tem comparação. Não tem comparação com o curso de inglês, né? E é um curso muito bom. E uma oportunidade também é que, por exemplo, eu tive a oportunidade de fazer
o TOEFL, que é teste em inglês, de graça pela faculdade. Que top. Então, dependendo da sorte também de quando eles vão abrir ou não, e também depois de sair da pandemia, é uma oportunidade. Eu falo, se você estiver na faculdade, você tem que aproveitar tudo que ela proporciona para você. Se você entrar numa faculdade pública, vá atrás de ver quais sistemas que são gratuitos, porque muita gente não sabe, mas quem é estudante, até os próprios estudantes da UTF não sabem. Eu tenho amigos que não sabem disso. Eu descobri recentemente porque eu falei. Quem é aluno da UTF-PR, você tem quantidade de espaço ilimitado no Google Drive. De quanto, se você quiser colocar 2, 3, 5 tera lá, quanto você quiser, você pode colocar de arquivos que você tem no seu e-mail institucional. Isso e várias outras coisas, né? Licença de Windows e isso por aí vai, né? Toda hora tem uma parceria que as faculdades fazem. E agora o MATLAB também, né? Mais recentemente. MATLAB de graça. É muito legal, muita coisa bacana. E as matérias específicas, mano? Como é que tá aí? Olha, nossa, é a melhor parte. É a melhor parte, eu não aguentava mais, sabe? Cálculo é legal, todas as matérias são legais, mas física é legal e tudo, mas não tem nada que eu troque por matéria específica. Quando eu fiz a minha primeira, eu fiz agora, quando era ADNP ainda, que foi semestre meio do ano passado, né? Eu fiz instalações elétricas 1. Foi a melhor matéria para mim, até agora. Eu mais gostei, porque eu gosto muito dessa parte de projeto. Eu fiz instalações no Senai, cara. Tinha oficina, era assim, surreal. A infraestrutura assim, surreal. Mano, muito, muito, muito boa essa matéria, mano, muito boa. É uma matéria assim, sensacional, parece que você não quer que acabe nunca. Parece mesmo. E daí, na minha ocasião, eu tenho ela A1, A2 e A3. Eu acabei de fazer A2 agora esse semestre e tô matriculado agora na 3. Eu ia fazer A3 e bater o horário. Mas meu objetivo agora, próximo semestre, é fazer A3, porque você vai escalonando, né, pra gente elétrica. A1, instalações residenciais, 2, subestações, e daí a 3 deve ir também para essa parte de subestações e outras coisas. Eu queria muito fazer isso porque eu vim de uma vertente mais de eletrotécnica do que de eletrônica propriamente dita. Depois eu preferi mudar. Mas aqui na eletrônica a gente não tem essa parte. Não tem. Ah, não tem. Tem até Não. Tem até uma optativa que se chama Instalações Elétricas e Acionamentos. Mas eu não fiz, não sei como é, não sei como é que funciona aqui. Mas essas partes de instalações não tem em eletrônica, aqui. Ah, legal. Uma coisa que eu falo para você também, fica como uma dica, não sei se você já chegou a ver, como agora vai ter em matéria intercampus, se você tiver disposto e tiver horário vago, a matéria de instalações não é difícil e é bem legal. Pelo menos se você já fez A1, né, talvez as 2, você não precisa nem de pré-requisito para fazer essas matérias de intercampus. Não, eu acho legal, mas eu tenho um pouco de pressa para me formar e eu vou começar isso agora. Eu vim começar. Vou. E já tem lugar definido ou não? Já começa amanhã. Olha que bacana. E você vai fazer, já sabe a denominação que você vai fazer lá? Então, lá é uma empresa o nome da empresa é VIPTech, é uma empresa de soluções inteligentes, né? Antes eles ficavam na parte de monitoramento, CFTV, tinha algumas outras coisas, mas agora soluções inteligentes. Então, tipo, qualquer projeto que você colocar na mão deles, eles vão se virar para tentar fazer. E aí, na entrevista, eu conversei com o cara, talvez eu comece na parte de energia solar. Talvez. Nossa, bacana. E daí, mas aí... Como eu sou bem leigo, assim, na eletrônica, qual a parte que tem de atuação? Você vai dos componentes lá? Como que é? Os projetos? Eu realmente sou leigo. Ó, tem muita coisa, né? Não sei se aí tem também. Aqui tem a parte biomédica, então tem... você estuda sinais elétricos do corpo humano, ECG, blá, 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 blá. Tem algumas coisas desse tipo, mas eu ainda não fiz nenhuma matéria, a não ser processamento de sinais digitais, que a gente via alguma coisa para fazer filtro de eletrocardiograma, né? Tem a batida do coração e tal, e aí tem a rede 560 Hz. Na hora que você vai fazer esses tipos de medição, pode dar interferência, e aí você tem que fazer, por exemplo, um filtro para tirar essa componente de 60 Hz, e aí você não achar que o paciente está com algum problema, entendeu? Por conta dessa interferência. Então, assim, só isso assim, que eu vi da parte médica. Aí tem microcontrolados, né? Tem a parte de micro, eletrônica embarcada, tem a parte também muito forte aqui de controle. Tem controle 1, 2, obrigatório, controle supervisório,
e aí optativo tem controle 3 e 4 e controle inteligente. Então tem muita coisa relacionada a controle aqui. O que mais? Eu acho que não é defasagem, né? Mas o que não abrange aqui é a parte de alta potência. De resto, micro, cara, tive matéria de amplificadores, eletrônica básica, o que mais? Uma coisa que interromper você, o que você falou no começo era exatamente isso. As engenharias nossas são muito interligadas, né? São muito juntas, né? Então, dependendo do lugar, eu vi, por exemplo, na UTFPR de Curitiba, são 4 engenharias elétricas. É uma engenharia elétrica, outra engenharia elétrica né? Industrial, não sei do que, outra engenharia elétrica industrial com outro vertente, são 3 diferentes só de indústria. Então, Caraca. eu falo isso da eletrônica porque eu tenho eletrônica A, B, C, controle 1, 2, digital, microcontrolados, tenho várias matérias que são formação profissional e não é optativa, elas são do curso mesmo. E é Obrigatório. engraçado isso, né? Uhum. É bacana isso. E é basicamente isso. Tô quase. Esse semestre, por exemplo, como eu falei para você, né, eu entrei em alimentos. E aí foi, assim, o edital nos primeiros anos foi uma dificuldade para conseguir trocar de curso. Teve uma hora que eu já tinha feito as matérias gerais e aí eu não conseguia pegar as matérias de eletrônica, fiz poucas matérias no semestre. E aí isso atrapalhou um pouco, mas por conta disso, eu comecei a fazer, tipo, semestre passado, eu fiz quase um curso interdisciplinar, porque eu tinha matéria do terceiro, do quarto, do sexto, do sétimo, do nono e do 10º. Cara, assim, surreal. Esse Passou semestre, por tudo, exemplo, passou por tudo. Passei por tudo. Esse semestre, por exemplo, eu vou fazer digitais, que ficou. Princípios de engenharia biomédica, alguma coisa assim. Projetos de CIs, não lembro o nome exatamente. Tem mais duas. Mais duas. Controle supervisório e sistemas operacionais. Aí tem bastante programação? Tem de programação mesmo, tem programação A e B, mas que você vê de novo a parte de programação, além de falar de MATLAB, essas outras coisas, né, que você vê em quase todas as matérias. Se você for falar tipo de programação assim, a gente tem uma que é circuitos digitais, depois tem sistemas digitais, e daí você pega essa parte de programação mesmo. Você daí programa no computador, você vai lá e fabrica a placa, faz toda a parte de estamparia, coloca os CIs da vida e faz os testes em cima disso. Entendi. Legal. Aqui é bem abrangente, tanto em alta potência mesmo, como em controle, em programação, né? Bem... Eu tenho essa linha aí de querer fazer um monte de matéria e ao mesmo tempo me formar logo, entendeu? Aí não combina, não dá certo. Mas eu queria muito entender essa parte de subestação, porque eu trabalhei como eletricista, mas eu não conhecia, assim, como é que funcionava tudo relacionado à subestação, né? Eu fazia ronda, assim, nos locais, mas eu queria entender mais aprofundadamente. Só que eu essa parte de controle, sabe? Essas partes de programação é uma parte que eu tô querendo aprender mais agora, mas eu não tenho tempo, sabe? Saber linguagem até de programação e tudo, mas não é muito a minha área, sabe? Não é muito a minha praia, infelizmente. Eu quero saber porque eu acho que o mercado demanda isso hoje, mas eu amo potência, subestação, eu amo essas coisas, sabe? Não sei você, mas quando me perguntam assim, o que você gosta mais? Cara, tudo. Tudo. Eu gosto de tudo. Tem umas que é um pouquinho a mais assim do que outra? Tem, mas eu gosto de tudo. Aqui, eu vejo que muita gente gosta bastante da área de programação e vejo um pessoal que, como tem dificuldade nas matérias de eletrônica analógica, por exemplo, ou digital, não gosta tanto dessa parte. Mas, pô, essa parte talvez a que eu mais amo, digital, analógica, potência. Cara, é muito bom, muito, muito, muito bom mesmo. E complementando o que eu tinha falado para você antes, sobre o meu histórico, né, de como foi na faculdade, como eu tive bastante problema em matérias no começo, eu não sei se é o seu primeiro estágio agora já? É o primeiro estágio. Eu já fiz 2 estágios. 3 se contar com o estágio da faculdade, que eu trabalhei no laboratório. Mas eu fiz 2 estágios. Um no segundo período da faculdade, segundo semestre,
eu virei projetista. Então, essa parte de circuitos que eu vi hoje, na verdade, eu aprendi lá no segundo semestre. Sabe, toda a NBR 5410 que a gente usa, eu aprendi tudo lá. Eu fazia todos os desenhos de projeto para um escritório aqui. E o meu último foi antes da pandemia, que como começou a pandemia, eles tiveram que largar muitos funcionários, e eu fui um deles, né? E daí foi não sei se você conhece, eu ouvi falar, é uma empresa, ATI o nome, é de componentes eletrônicos. Ela monta placas e tudo, e daí eu era a pessoa que era do teste. Então eu pegava as placas, testava, se tivesse algum defeito eu tinha que fazer as soldas, Legal. essa parte aqui é meio que eletrônica também, não entra também um pouquinho eletrônica? Sim, entra. Não, Tem aqui também. Cara, e outros projetos assim que você tenha feito na faculdade? Eu sei que você pilotou aí na Fórmula SAI, né? Ah lá, ó, tá até com a camisa ali, ó, pato a jato. Legal. Conta essa experiência, como é que foi? Nossa, foi sem dúvidas uma das melhores coisas que eu já fiz. O que mais me proporcionou coisas diferentes na faculdade foi entrar para a Patajato. Para quem não conhece, a Patajato é uma equipe de eficiência energética. Então, a gente tenta andar gastando menor combustível, né? Gastando menos combustível. E a última marca, porque veio a pandemia, infelizmente, e eu saí da equipe também, mas a última competição que teve foi a que eu participei. Foi no Rio, em 2019, no agosto, setembro, outubro de 2019, mais ou menos, final de outubro, novembro, e que a gente fez 702 km com 1 litro de etanol. E a gente compete com etanol, né? A gente não compete com gasolina. Então a gente escolheu até por causa de ser uma coisa mais, uma energia, um combustível renovável, querendo ou não, que é da cana-de-açúcar e tudo. Então a gente trabalhava com etanol. E, nossa, é incrível. Por causa da Patajato, eu entrei para fazer a parte do marketing dela, sabe? Porque eu sempre gostei de edição de vídeo, sempre mexi com Photoshop, essas coisas. Entrei para ficar porque lá é uma empresa, é dividido por uma empresa. Então, tinha só células, cada setor seu, e eu entrei para ficar no setor de, que a gente chama, tipo, management, né? O de gerenciamento mesmo. E daí eu era da parte do marketing. Só que como eu era muito mais magro na época, o pessoal falou assim, será que você não quer fazer o teste de piloto, não? Que o piloto deles não sair, entendeu? Eu falei, vamos testar. E daí eu consegui fazer o teste piloto, passei e fiquei quase 2 anos sendo piloto da equipe. Isso. Minha primeira competição foi em 2018. Foi no começo. Eu entrei em março de 2018 e minha primeira competição foi no finalzinho de 2018. Que a gente foi campeão da Shell, da competição que tem, na maior que tem aqui no Brasil, que é da Shell Brasil, de 2018. Mas foi muito bacana, porque a gente, por causa da Patajato, eu viajei para os Estados Unidos, competi lá nos Estados Unidos, na Shell. Que da hora! Tudo que bom, né? Mas tudo com patrocínio e também ajudando pela faculdade. Eu não tive que gastar praticamente nada do meu bolso. Ficamos 10 dias lá e a gente participou. Depois, se quiser, quem estiver vendo, dá uma pesquisada. É Shell Eco Marathon, o nome da competição. E ela tem no mundo inteiro. Tem a do Brasil, que é da América Latina inteira, e tem a dos Estados Unidos, que é o campeão, por exemplo, do Brasil, ganha 20 mil reais em passagens aéreas para ir para os Estados Unidos. Competir lá. Que lá o pessoal não brinca, né? A gente aqui testa na pista de corrida da faculdade, enquanto eles testam o carro deles na turbina de avião lá da Boeing. Então, os caras é outro nível, né? Quem fabrica a carcaça deles, a gente fabricou a nossa na mão. Pegou lá, eles foram fazendo usinagem e tudo. Eles fazem, a Boeing faz para eles, essas empresas assim que tem um pouquinho, que é um pouquinho grande. Mas mesmo assim, nos Estados Unidos, a gente foi campeão da categoria design de veículo. E foi uma marca muito grande. Foi a primeira equipe brasileira a ganhar. Que top, mano. Eu só tive felicidade lá. Obrigado. Eu imagino. Aqui, a Fórmula SAI, né? Ela foi implementada porque o menino, o Moisés, né? O menino mais velho que eu. Ele entrou na faculdade e ele já pilotava, já participava de evento e tal. E aí ele chegou no primeiro semestre da faculdade, ele conhecia o Fórmula SAI, né, já. Aí falou que queria implementar e tal, aí recebeu o apoio lá do diretor. E aí a gente começou ano passado. Eles começaram em 2019, né, no segundo semestre de 2019.
Aí em 2020 eles montaram a equipe, eu entrei para fazer a parte de projeto de bateria. Muito Só que bacana. daí a gente fez nossa primeira reunião, assim, conheceu todo o pessoal, e aí veio a pandemia. Aí isso quebrou as pernas de todo mundo. Teve o É pessoal. muito difícil desenvolver um projeto desses à distância, né? Exatamente. E aí eu comecei a tentei, a gente fez algumas reuniões ali no início mesmo no EAD e tal. Aí tentei assim ir atrás da questão da bateria, mas assim, tava muito desanimado. Eu falei, cara, eu não vou conseguir desenvolver nada dessa forma, não é minha praia. Aí eu cheguei para ele, que era o capitão, falei, olha, cara, infelizmente eu não vou conseguir continuar e tal, ou porque não estou desenvolvendo e eu vou atrapalhar a equipe. Mas tem uma segunda opção também. Como eu tenho o canal, eu desenvolvo os vídeos, edito e tal, eu posso ajudar na parte de marketing. E aí eu não preciso sair da equipe. E aí agora eu Mais uma sou coincidência aí, ó. mais uma coincidência. E aí agora eu sou responsável pela parte de marketing. Talvez um dia, se der tempo, eu faça alguma coisa da parte técnica, mas no momento eu estou focado em outras coisas. Tem algum outro projeto que você participou, que você gostaria de comentar? Aquele que eu falei para você antes do Imaginamundo, que eu fiquei também por bastante tempo, foi um ano e pouco também, quase um ano e meio, acho que foi. Foi um também que eu considero muito importante, porque conviver lá com as crianças da escola e tudo, foi bem enriquecedor para mim. Uma dúvida que eu tenho para você, para perguntar para você, é na equipe, quantas pessoas tinham? Cara, quando Ou que tem, entrou, né, no caso? quando começou, né, que a gente fez nossa primeira reunião, devia ter mais de 20, eu acho. Hum, Mas eu não vou lembrar. Mas depois o pessoal foi saindo, né, desanimando também. sim. Então, aqui tem uma vantagem na Patajata, porque a Patajata tem mais de 10 anos agora, você tem uma noção. Então, é bem como ela desde sempre, tipo, passou por todos os perrengues no começo, que deve ser bem complicado você estruturar um monte de coisa. A gente tem regulamento, a gente tem várias coisas, sabe? É bem estruturado ela. E o regulamento já passou por várias Formulações, né? reformulações, tudo, mais de 10 anos, né? São várias Uhum. gerações de pessoas. Então, o pessoal aqui acho que agora deve ter mais de 30 pessoas na equipe, 30 deve ter isso, não tô muito a par. Mas eles conseguiram se dividir e estão conseguindo trabalhar no carro ainda, entendeu? Eles conseguem. Peraí, que minha câmera aqui saiu. Deixa eu ver aqui, deixa eu arrumar. Tá me ouvindo ainda, né? Tô ouvindo. Aí, foi. Foi. Eles estão conseguindo estruturar, sabe? Se dividindo lá, indo poucas pessoas por vez, para também manter o distanciamento e tudo, mas eles estão conseguindo ainda dar sequência presencialmente em algumas coisas da equipe, sabe? Uhum. Mas é bem Legal, complicado. Eu tô vendo que eles estão sofrendo com esse negócio da pandemia. Porque se você legal, largar a legal. mão, rapaz, de um trabalho de 10 anos se desfazer, né? Então você tem que ter. Verdade. Verdade. Aqui, cara, eu acho que assim, projeto mesmo, projeto é o que eu comecei da iniciação ano passado, que também não desenrolou muito, mas agora vai desenrolar, Você chegou a porque fazer tá no iniciação, final, então, científica? é, Bacana. tá chegando no final, e a gente vai tá fazendo um projetinho de robótica móvel, aí a gente vai montar um robozinho para resolver labirinto. Aí Que vou bacana. postar no canal e tal, mostrar pro pessoal. Mas de projeto, acho que foi isso mesmo. Entrei no Fórmula Sai, que a gente ainda está desenvolvendo, ainda está estruturando muita coisa. E acho que de projeto foi isso mesmo. É essas oportunidades que a faculdade proporciona. Tem pessoas que a gente entrevistava, porque a gente fazia seleções dos alunos, e como era da parte do administração, eu que desenvolvia a gente desenvolvia, né, todo o processo de fazer aqueles negócios que você vê nas empresas. Por exemplo, faz uma dinâmica em grupo e causa como fala, deixa o ambiente instável para ver quem que se descontrola, para ver como que as pessoas Sim. desenvolvem Ah, naquela. Então tinha várias etapas para você entrar na equipe, você tinha entrevista, tinha essas coisas. E na uhum. entrevista, já cheguei a entrevistar pessoas alunos que estavam no 8º período, quase se formando, e não tinham feito uma coisa na faculdade. Não tinham feito um curso de inglês, não tinham feito nada, nada, nada. Não aproveitaram a faculdade. E daí, consequentemente, você conseguia perceber que eram umas pessoas que, como não tinha feito nada assim a mais do que a faculdade proporciona,
não tinha uma desenvoltura muito grande. O currículo dessas pessoas chegava, assim, muitas vezes pra gente só com o nome da pessoa. Imagina você receber um currículo na sua mão, que tem escrito assim, o nome da pessoa e o curso que ela faz. Só. Desse tamanhozinho, o papel inteiro em branco. Então, a faculdade é mais do que isso, né? Muito mais. Você não vai conseguir desenvolver tanto o perfil profissional se você ficar só, como que eu digo, se você se focar, entre aspas, em só, vou me formar e acabou. Se você não conseguir desenvolver também o jeito de falar com as pessoas, você conseguir falar com... Porque se você for introvertido, muitas vezes você perde a vaga de uma empresa por ser introvertido, e você consegue desenvolver essas coisas que são coisas pessoais na faculdade, eu acho. Com Sim. palestras, com cursos, várias coisas, Sim. né? Tem muito... verdade, você tem razão. Cara, a gente já tá indo aqui pro final, já deu bastante tempo. Tô pensando aqui se eu falo sobre isso ou não, mas eu publiquei um texto ontem. Uhum. Foi ontem? Não sei se foi ontem. Mas enfim, foi esses dias, sobre uma percepção assim da faculdade, do que eu tinha vivido e tal, de algumas experiências, principalmente porque não é que eu tive problemas, né, mas eu vi que, pô, era um ambiente quando eu entrei em eletrônica e agora parece que o pessoal que está entrando depois está um pouco diferente. Aí eu vou ler esse texto aqui. Eu vou ler Por esse texto favor. aqui para você, porque eu achei ele bastante interessante. Assim, foi um texto que eu escrevi com talvez o que eu tenha escrito com mais clareza possível. Eu ouvi uma frase uma vez, né, muitos anos atrás, né, já é uma frase que virou até clichê, que falava assim, ó: as pessoas querem te ver bem, mas nunca melhores do que elas. Parece que não tem muita relação com o que a gente está falando aqui, mas você vai entender. Aí eu escrevi assim, ó: essa frase mudou minha vida drasticamente. Foi uma facada no peito. Eu não desejava o mal de ninguém, mas sentia a necessidade de estar numa posição superior, mesmo que de forma inconsciente. É um sentimento que é quase inato do ser humano, mas não é. Ele floresce de maneira muito forte em nossas vidas pelo ambiente competitivo ao qual somos expostos. Ele começa na comparação que algum familiar faz com você e seu irmão dentro de casa quando alguém tira notas melhores. Ele é sutil e venenoso. Enaltece o melhor, desmotiva o pior. Com o tempo, um aceita que ele é assim e vive uma vida sem expectativas, enquanto o outro se acha um super-homem. O problema é que esse super-homem encontra outros super-homens na vida, e aí começa a hostilidade. Ser o melhor o tempo todo começa a se tornar mais difícil, porque existem pessoas melhores que você em alguma parte. E aí surgem as desculpas, ou melhor, a necessidade de justificar o motivo de outra pessoa ser melhor que você. É aquela famosa frase, né, quando as pessoas dão desculpa. Ele tira notas melhores porque ele tem mais tempo de estudar, etc, etc, etc. Alguns de nós temos privilégios? Sim, muitos. É preciso reconhecer isso. Mas não faça disso uma justificativa. Entenda o mundo competitivo que você vive e saia dele, aprendendo a aprender com todos. Se coloque na posição de aprendiz sempre, independente de quem esteja ensinando. Eu sei que pode parecer doloroso para o seu ego, mas será transformador para a sua alma. Quando eu entendi isso, a minha humanidade aguçou. Não significa que eu não tenho mais esse sentimento, mas que agora, quando ele vem, eu consigo parar e refletir. Opa, é agora que eu preciso sentar e ouvir. E é nessa transição em que eu encontro o meu lado aprendiz. Se você está entrando em ambientes cada vez mais competitivos, como é a engenharia, esse texto é um dos maiores presentes que eu poderia te dar. Entre em cada situação como uma folha em branco, que ao final terá grandes histórias para contar. Nossa, perfeito, mano. Que inspiração, hein? Porque é totalmente verdade isso. É totalmente verdade isso que você falou. Nesse ambiente que a gente vive de engenharia, tem muitas pessoas que, por coisas bobas, seja por nota, sempre quer ser mais do que o outro. E, geralmente, não sei se aconteceu isso com você, eu sou uma pessoa que é assim, eu quero muito que meu amigo passe com a maior nota possível e fico muito feliz quando ele tira uma nota. Então, eu não tenho a necessidade de ter uma nota maior que as pessoas mais próximas de mim. Eu fico feliz, na verdade, quando eles vão muito bem. E já tem muitas pessoas, por causa que talvez nem seja só culpa da pessoa, seja o ambiente mesmo que ela esteja, né? É uma coisa que pode ser que seja inconsciente e que você só para pensar quando alguém fala. Quando alguém fala, é verdade. E que bom que tem pessoas que falam, igual você, por exemplo, deu um relato em texto, que eu tenho certeza que pessoas que são assim, só falta aquele detalhe, aquele estralo para elas
falarem, Pô, acho que eu tô passando do E eu ponto aprendi, aqui. e eu aprendi isso na faculdade. Eu fiz um podcast com umas meninas aqui de eletrônica e eu tinha falado isso. Eu fazia laboratório com um amigo meu e ele explicava algumas coisas que ele queria falar. Ele também tinha uma boa experiência, né? Até muito mais experiência que eu. Ele fazia muita coisa, trabalhava e tal. Só que ele explicava de uma forma que eu não entendia. Não entendia o jeito dele de explicar e eu achava que ele estava falando bobagem, muitas Uhum. vezes. E aí, uma vez, ele chamou o professor, falou, e o professor entendeu. E eu gostava muito daquele professor, é um professor assim, sensacional, assim, de conhecimento. Aí o professor entendeu. Aí eu falei para eles, fala de novo. Aí ele explicou, tal. Aí eu consegui entender. Aí a partir daquele dia eu falei, cara, olha o tamanho da minha ignorância. Porque a partir daquele dia eu percebi que ele talvez não conseguisse falar de forma mais clara, mas que ele tinha, às vezes, um raciocínio muito bom no que ele estava falando, e eu estava me colocando numa posição superior de não aprender com ele. Então foi uma lição assim que eu tirei daquele momento e que eu falo muito agora. Eu acho que assim, colaboração o tempo todo. A não ser que, por exemplo, entre dois times em campo, está cada um defendendo o seu lado, aí naquele momento você pode competir. Mas Uhum. saiu dali, cara, acabou. Colaboração, humildade também, né? Nunca É, achar que o outro sabe menos que você. Sempre exatamente. esteja disposto a, se você souber já o que a pessoa vai falar, só ouça também, capaz de a pessoa acrescentar o seu conhecimento. Ela não vai Uhum, nunca tirar o seu conhecimento. uhum, Ela vai só uhum, melhorar o que você tem e o que você não souber, você vai aprender. uhum, exatamente. Pra gente concluir, cara, peguei uma inspiração do que eu estava estudando aqui para o canal, né? E também de Uhum. outros podcasts que eu estava vendo, com o GeoJ e tal. Ele sempre faz umas perguntas para os convidados dele no podcast no final. Uhum. E aí, quando eu estava estudando aqui para o canal para montar algumas coisas, veio uma frase assim na minha cabeça que me ajuda a definir algumas coisas. E aí eu vou fazer essa pergunta para você, Manda bala. que está na área da eletricidade como eu. Se você tivesse a oportunidade de conversar com o Eduardo, de lá atrás, que estava tentando decidir o que ia fazer e tal, não tinha muito conhecimento das coisas, o que você falaria para ele? Vamos tentar. Eu sou do pressuposto que eu pensaria assim se eu conseguisse voltar no tempo, né? Uhum, O problema é que exatamente. quando você tenta voltar no tempo, se você entrega demais a resposta, talvez o que você se tornou, você não se tornaria. Se você não Exatamente. teria caído, né? Caído, quebrado a cara e tudo. Mas se eu pudesse falar, era que. Ai, calma, você vai passar ainda por bastante coisa. Se dedique desde o começo. Não tenha medo. Não ache que você é inferior que os outros. E bola pra frente. Acho que era isso que eu falaria pra ele. Pô, legal, legal. Top Eu acho que eu, demais. eu sou dessa parte que as coisas ruins que acontecem com a gente tornam também a gente o que a gente é. Então, se a gente Exato, mudar alguma coisa lá atrás, pode ser que aquilo exato. seja em vão, né? Seja desfeito. Exato. Quando, assim, eu gosto muito de dar aula e tal, mas tem uma coisa que eu, como professor, eu tento usar, é que quando eu fui fazer o Senai e tal, pela primeira vez, a gente tava numa oficina, aprendendo a medir tensão, corrente e tal. E assim, Uhum. mano, novão, né? 15 anos, assim, totalmente imaturo. E eu não conseguia entender como medir a corrente. Não conseguia entender, não conseguia de jeito nenhum. E aí chamei o professor, falei, cara, não tô entendendo, assim. Falei dessa forma, professor, não tô Uhum. entendendo de jeito nenhum, me explica. Aí ele foi lá, né? Quando você vai medir corrente, você abre o circuito. Ele falou, é só abrir o circuito. Ele falou assim, ó, não, é só abrir o circuito, soltou, mesmo eu implorando. Soltou, largou os fios e saiu fora. Aí eu fiquei, tipo, aí quando eu subo pra dar aula hoje, eu penso, cara, ali pode estar sentado o Lucas, de 15 anos de idade, que tinha uma puta de uma dificuldade, e eu tenho que ser um professor paciente. Uhum. Então, eu lembro bastante disso, e é uma coisa que me ajuda, como pessoa, como cara que divulga conhecimento, né? Nossa, é verdade, porque você várias vezes pode acontecer uma coisa dessa, né? De você perguntar para. Eu já aconteceu várias vezes, por exemplo, de eu perguntar alguma coisa para um professor, com medo de perguntar já, porque parece uma Uhum, pergunta tão boba. uhum, Vou contar um relato que aconteceu comigo. Uma vez eu perguntei para o meu professor assim, eu estava na aula de análise de circuitos elétricos e eu falei, professor, tem uma pergunta muito básica, só que eu não consigo entender.
o que é tensão. O que é o conceito de tensão? Porque eu sei o que é você falar fisicamente não, você falar nas contas, mas eu não sei o conceito. O que seria isso fisicamente? Eu não sei, eu não sabia na época. E daí o professor me deu a melhor analogia, e não deu a resposta para mim, me deu uma analogia que eu poderia fazer e que desenvolveu a minha relação em relação àquilo. Que é a melhor coisa. Eu sempre sou da pessoa que você não dá a resposta e sim você faz a pessoa pensar. Ele falou assim, pensa numa cachoeira, a água seria a corrente, e essa diferença de altura da cachoeira seria a sua diferença de potencial, né? Sua tensão. E essa energia que você tem ali é o que essa diferença, por exemplo, gravitacional da gravidade seria a sua diferença de potencial de eletricidade. Eu falei, caraca. Só que na hora eu não entendi muito bem o que ele falou. Mas daí aquilo foi matutando na minha cabeça, até que sim. Aí caiu a ficha, né? Aí caiu a ficha. Consegui entender fisicamente o que seria uma relação. E daí, depois de um tempo, você vai atrás das matérias e você começa a aprender como que funciona essa energia mesmo. Às vezes eu tava vendo os podcasts, né, e o cara fala, mas é óbvio porque alguém, sei lá, fez, alguém tentou, não sei o quê, e o óbvio, muitas vezes, a gente não explica, mas ele precisa ser explicado. Precisa. Porque o óbvio pra mim pode não ser o óbvio pra você. Exatamente. Galera, é isso. Eduardo, muito obrigado. Obrigado. Quero conversar contigo ainda rapidinho. Mas muito obrigado pelo seu tempo, por estar aqui conversando com a gente, compartilhar um pouco das suas experiências. Certeza que vai ser muito enriquecedor para quem assistir. Então é isso, galera. Eu fico por aqui. Muito obrigado. Valeu. Valeu.